Olá, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, poderosamente. Que o Senhor abençoe o seu dia, a sua sexta-feira. Chegamos à sexta-feira da paixão. E sexta-feira da paixão é aquele dia que nós lembramos do sacrifício de Cristo. Na verdade, não deveríamos esquecer. Todos os dias deveríamos agradecer ao Pai por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer. Não porque ele merecia, mas porque nós merecíamos. Ele morreu em nosso lugar. Ele morreu por nós, para pagar o preço pelos nossos pecados. Alguém certa vez disse: eu não estava no Éden e herdei a culpa, mas eu também não estava na cruz e herdei a graça, a salvação, a misericórdia, o perdão de Deus. Foi isso que aconteceu naquela sexta-feira. Então o Senhor Jesus, depois de ter participado da ceia com seus discípulos, depois de ter sido traído por Judas, vendido por 30 moedas, depois de ter sido negado por Pedro 3 vezes, e o próprio Jesus o alertou que ele faria isso, depois que ele foi espancado, chicoteado, depois que causaram feridas graves em Jesus, no corpo do Senhor Jesus, colocaram uma capa sobre ele, e antes da sua crucificação arrancaram aquela capa. Você que já se machucou, e eu quando era criança me machuquei diversas vezes, recordo-me que quando o ferimento ele secava e o tecido da calça, do short, ou qualquer tipo de tecido, ele grudava em cima para tirar, era terrível, era uma dor, era um medo que eu sentia, porque eu sabia que aquilo ali iria me causar algum sofrimento. Imagina o Senhor Jesus. Então ele, depois de todos aqueles ferimentos, colocaram uma capa sobre ele e depois arrancaram, sem qualquer dó, sem qualquer cerimônia, arrancaram aquela capa de Jesus com toda brutalidade. Bateram na face de Jesus, cuspiram no Senhor Jesus. Olha, foi muito sofrimento. Porém, quando ele chega na cruz, ele nos dá 5 lições importantes. Eu quero hoje falar com vocês, depois desse pequeno resumo. Jesus na cruz ficou ali totalmente humilhado naquela cruz. Porque, segundo diz lá a carta de Paulo aos Gálatas, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Os soldados romanos, o Império Romano, eles não tinham nenhuma intenção de preservar a imagem de Jesus. Jesus foi crucificado como qualquer outro malfeitor, mas ele era inocente. Ele não morreu por causa de um crime, ou de um pecado, ou de um erro, ou uma falha dele, mas morreu pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Então, na cruz, nós temos 5 frases de Jesus que eu quero hoje compartilhar com vocês e quero também estudar cada uma delas, cada lição que o Senhor Jesus nos deixou antes da sua morte. Você sabe que muitos estudos são feitos, muitos registros de pessoas que, perto da morte, essas pessoas, elas então puderam ali falar algo. E pessoas escreveram. São as últimas declarações, as últimas frases, os últimos desejos, são lições dos últimos momentos dessas pessoas. Então eu já ouvi vários relatos, pessoas que estavam no corredor da morte, pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam enfermas, e elas deixaram lições importantes, frases ou escritos que marcaram a história da família ou que serviram de lições para aqueles que ficaram. E nada melhor do que pegar as 5 frases dos últimos momentos de vida de Jesus, antes da sua ressurreição. Então, eu quero esmiuçar com vocês aqui essas 5 últimas frases de Jesus antes da sua morte. Uma pessoa, antes de morrer, ela geralmente faz reflexões a respeito da vida, ela pede perdão, ela manda mensagens para as pessoas amadas. Então, analisar o que Jesus falou antes da sua morte é importante. Serve de lição para nós. E eu quero agora compartilhar com vocês essas 5 frases, essas 5 lições do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Mestre, antes de declarar: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, e de expirar pela última vez. Vamos a essas frases, começando por Mateus e Marcos. Eles registraram a mesma frase, tanto no final de Mateus, perto do final do seu livro, como perto do final também do livro de Marcos. Eles registraram a seguinte frase de Jesus na cruz, antes da morte. Foi a última frase dele: Deus meu, por que me desamparastes? Você pode conferir isso, Mateus 27, versículo 46 e Marcos 15, versículo 34. Não são as últimas frases de Jesus aqui na terra, são as últimas frases e palavras de Jesus na cruz, antes da sua morte. Jesus vai dizer o quê? Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparastes? Elohim, Elohim, lama sabachthani. O que significa isso? Deus meu, por que me desamparaste? Há pessoas que dizem: não podemos perguntar a Deus o porquê. Mas o próprio Filho de Deus, ele perguntou: por que me desamparastes? Jesus, aqui na terra, ele também tinha dúvidas. Ele também perguntou ao Pai. Não é pecado, não é errado você perguntar ao Pai. E, em muitos casos, ele pode lhe responder. Em outros, ele não vai responder porque você não entenderia. Um dia você irá entender. Como eu
quando eu era filho, não entendia muitas coisas que a minha mãe falava ou queria me ensinar, porque eu estava na posição de filho. Jesus aqui, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas como homem, ele perguntou, por quê? Por que me desamparastes? Por que o Senhor me abandonou? Por que eu estou aqui sozinho? Por quê? Isso mostra a humanidade de Jesus. Isso mostra para nós que Jesus, ou a palavra de Deus, não faz questão de pintar uma imagem de Cristo inalcançável, inatingível. Não. Jesus, ele chorava, ele sentia fome, ele tinha dúvidas. Jesus pediu ao Pai no Getsêmani, se possível, passe de mim este cálice. Ele pediu ao Pai, mas 3 vezes ele disse que não seja feita a minha vontade. Por que ele falou isso? Porque ele sabia que o sofrimento seria terrível. Um sofrimento, porque quando você sofre e você sabe que você provocou aquilo, é uma situação. Você sofre e você tem consciência de que você errou, você pecou, você está colhendo. Agora, quando você não faz nada para merecer e mesmo assim você sofre, isso potencializa o sofrimento na nossa vida. E Jesus estava ali única e exclusivamente por causa de você e por causa de mim. Para que nesta sexta-feira, e não só nesta sexta-feira, mas em todos os dias da nossa vida, nós possamos lembrar da mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a irei proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nós não podemos esquecer da mensagem da cruz, do sacrifício de Cristo. Muitas vezes estamos tão envolvidos em questões desse mundo, desta vida, que esquecemos que Ele, o Filho de Deus, nos amou de tal maneira que enviou seu Filho. Deus amou o mundo, que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha possibilidade de vida eterna. Foi para isso que Cristo morreu. E nós precisamos guardar essa mensagem no nosso coração. E ali Jesus demonstrou a sua humanidade. Jesus, ele não quis pintar uma imagem de super-herói, não, ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele se sentiu cansado, ele sentiu a fraqueza. Tanto é que ele nem conseguiu levar a cruz até o fim. Ele caiu e precisou da ajuda de Cirineu. Ele precisou da ajuda de um outro homem, por causa do sangramento, por causa da desidratação, por causa da fraqueza do corpo dele, porque ele havia perdido muito sangue. Provavelmente, alguns médicos dizem que ele já estava com hemorragia interna também. Então Jesus estava nas últimas, porém ele suportou até o último instante por você e por mim. E por isso ele diz, meu Pai, por que me desamparastes? Naquele momento ele assume todo o nosso pecado. Naquele momento ele se torna maldição em nosso lugar. Naquele momento ele recebe a rejeição que nós deveríamos receber. Na verdade, nós é que deveríamos ser desamparados pelo Pai, mas Jesus é que foi desamparado pelo Pai por nós, para nos substituir. Que amor, que graça, que bondade, que misericórdia, que empatia, que compaixão. A compaixão é a evolução, é o aperfeiçoamento da empatia, porque a compaixão é você sentir a dor do outro. E Jesus, sentindo a dor da humanidade, da separação do Pai, ele então resolve entrar no nosso lugar. Jesus fez como uma pessoa que de repente está na mira de um caminhão que vem desgovernado e alguém entra na frente e empurra aquela pessoa, tira aquela pessoa da frente do caminhão ou de um carro e ela então morre no lugar de outra pessoa. Ou como alguém que está se afogando e outra pessoa entra ali na água para tentar salvá-la e a pessoa consegue salvar quem estava se afogando e ela acaba se afogando no lugar da pessoa e morre. Foi isso que ele fez, ele nos substituiu. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Essa é a primeira frase, a primeira lição das 5 últimas frases de Jesus na cruz antes da sua morte. A segunda frase está lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus em todo momento pensava nos outros. Ele não pensou nele, ele pensou nas pessoas, ele pensou no próximo, ele pensou nos outros. Ele pede perdão por todos aqueles que estavam lançando palavras de maldição sobre ele, todos aqueles que estavam comemorando a sua crucifixão. Ele pede perdão pelos soldados, ele pede perdão por todos que menosprezaram o que ele estava sofrendo, o que ele estava passando. Ele pede perdão. E assim nós também devemos pedir perdão a Deus pelos nossos algozes, pelos nossos agressores, por aqueles que nos atacam, aqueles que nos ferem. Jesus não permitiu que a maldade daquelas pessoas entrasse nele ou contaminasse o interior dele. Ele não permitiu. E é mais uma lição, porque há pessoas que morrem com ódio das outras, há pessoas que nem no último momento de vida elas são capazes de liberar o perdão. Então Jesus ali, depois de ter sido negado, traído,
depois de ter apanhado, Jesus depois de ter sido cuspido, Jesus depois de sofrer toda a ingratidão, porque provavelmente no meio daquela multidão, muitos que foram curados, muitos que foram libertos, muitos que receberam milagres, muitos que comeram dos pães e dos peixes que foram multiplicados, muitos desses estavam ali presenciando, comemorando ou simplesmente não fizeram nada. E Jesus vira e fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu, na minha visão humana, digo que eles sabiam, mas Deus, ali crucificado, disse: eles não sabem, eles não têm noção da gravidade, eles não têm noção do que eles estão fazendo. E de fato, ele pede perdão por todas aquelas pessoas e todas aquelas maldades que estavam fazendo com ele. Olha, é uma lição tremenda. Muitas vezes nós não conseguimos perdoar aqueles que já morreram. Não conseguimos perdoar aqueles que nós convivemos com eles todos os dias. O Senhor Jesus, quando estava vivo, ou melhor, quando ele estava ensinando, certa vez ele contou uma parábola do credor incompassivo. Um homem que foi perdoado por uma dívida impagável, mas não teve coragem de perdoar o seu companheiro. E aí, Pedro vira para Jesus e fala: Mestre, devemos perdoar 3 vezes? Ou melhor, os judeus, eles tinham um entendimento de que eles deveriam perdoar 3 vezes. Pedro vai e mais que dobra a quantidade de perdões. Ele fala assim: Mestre, devemos perdoar 7 vezes o nosso próximo, o nosso irmão? E Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, não te digo 7, mas 70 vezes 7. Jesus não estava falando sobre 490. Era uma metáfora para o infinito. Ou seja, perdoe sempre, sempre. E Jesus praticou isso na cruz, mesmo sentindo dores, mesmo sangrando, mesmo à beira da morte. Ele usa suas últimas forças para pedir perdão a Deus por todos. Foi isso que ele fez. Mais uma lição importante. Terceira lição, terceira frase de Jesus antes da sua morte. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui, o contexto fala de 2 malfeitores. Um que foi crucificado à direita e o outro à esquerda. O que estava à esquerda virou para Jesus e falou assim: salva-te a ti mesmo e a nós. Faça alguma coisa. Você não é o Salvador, você não é o poderoso. E o da direita vira para ele, para esse que estava à esquerda, e diz assim: olha, você não teme a Deus, estando na mesma condenação que ele? Nós fizemos por merecer, agora ele não. E ele vira para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus então faz essa declaração: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, além de pedir perdão por aqueles que estavam ali, Jesus ainda proporciona a salvação. Na verdade, esses 2 homens, eles simbolizam a humanidade. Uns estarão à esquerda e irão se perder, e outros estarão à direita, aproveitarão a oportunidade e entrarão no céu. Porque, na verdade, Deus não quer mandar ninguém para o inferno, mas muitos irão para o inferno porque rejeitaram o céu. Maquiavel, certa vez, ele disse: eu prefiro ir para o inferno. Ele falou. Há pessoas que preferem ir para o inferno. Há pessoas que elas não querem aceitar a salvação, não querem aceitar o sacrifício de Cristo. Muitos até dizem, como há alguns dias, uma pessoa famosa nas redes sociais, ela disse: eu nem pedi para ele morrer por mim, como assim? Eu tenho uma dívida com ele. Que Deus tenha misericórdia dessa vida. Porque realmente eu não pedi, você não pediu, ou muitos de nós não pedimos, nem existíamos na época. Porém, ele já morreu para garantir o perdão dos nossos pecados. Porque lá atrás Adão pecou. E todos herdamos as consequências do pecado adâmico. E aí Jesus vem para anular isso e para que possamos herdar o crédito do sacrifício dele na cruz por nós. Adão pecou em um jardim, em um paraíso. Jesus até no deserto foi fiel. Até na cruz ele honrou o Pai, honrou a sua missão e morreu por nós sem pecado algum. Por isso que ele, com autoridade, pôde dizer para aquele homem que estava à sua direita: hoje você estará comigo no paraíso. Interessante que nós podemos também pensar o seguinte: Jesus poderia tirar aquele homem da cruz, mas ele mostra que o projeto de Deus para nós é a salvação. Tudo que eu recebo de bom aqui nessa vida não é o principal, não é o objetivo maior de Deus para nós. O objetivo maior do Senhor para nós é a salvação. O propósito de Deus é a salvação, é a vida eterna. Se Ele curar, amém, glória a Deus. Se Ele prosperar, amém, glória a Deus. Se Ele operar na sua vida, amém, glória a Deus. E se Ele não operar nada, se eu não receber nada, amém, glória a Deus. Eu já tenho tudo. Eu tenho Ele e tenho a salvação. Eu tenho Ele e tenho a salvação, que é o mais importante. Aqui estamos de passagem. Nós valorizamos demais o que vivemos aqui, o que temos aqui, ou o que precisamos aqui. Aquele homem, ele não virou para Jesus e falou assim: Jesus, me dê uma oportunidade de viver, de cuidar da minha família, de trabalhar, de viver a vida. Não. Aquele homem também, ele pediu o quê? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vai falar. Jesus vai mostrar, que aquele homem acertou em cheio. Que aquele homem fez o pedido certo. Jesus vai dizer: hoje mesmo
estarás comigo no paraíso. Jesus não manifestou o poder dele para que aquele homem tivesse mais uma chance, para que aquele homem saísse da cruz, e o homem também não pediu isso para Jesus, porque ele priorizou o céu, e Jesus deu para ele a oportunidade de ir para o céu. E essa é a grande oportunidade que temos, de irmos para o céu, de estarmos com Cristo por toda a eternidade. Não jogue fora essa chance, não perca essa oportunidade, valorize-a em nome de Jesus, dê para ela toda a importância que ela merece, e é a salvação das nossas almas. Aleluia, glória a Deus. Bom, a quarta frase de Jesus é: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se ele diz, por que me desamparaste? Ao mesmo tempo, ele também entende: Pai, eu sei que eu estou cumprindo a sua missão e eu entrego a ti a minha oferta, a minha vida, eu entrego o meu melhor, eu entrego a ti o meu espírito. Jesus, ele estava totalmente convicto de que a sua missão havia terminado, que ele havia concluído o seu propósito aqui na terra. Todos nós temos que chegar no último momento da nossa vida e declarar: Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Ou seja, Pai, eu cumpri a missão. Pai, eu fiz a sua vontade. Pai, eu realizei a obra que o Senhor confiou a mim. Todos nós temos que ter essa convicção, essa certeza de, quando chegarmos no último momento da nossa vida, sabermos que vamos para o Pai, que cumprimos a missão e que Ele nos receberá lá no céu, na eternidade. Amém? Então essa é uma frase muito importante. Ele mostra que não ficou chateado com o Pai. Ele mostra que ele não estava triste com o Pai, decepcionado. Não, pelo contrário. A relação dele com o Pai permaneceu da mesma forma. A relação de Jesus com o Pai foi a melhor até o fim. O desamparo de Deus foi momentâneo, foi proposital, foi intencional. Porque na verdade eles nunca se separaram. Por quê? Porque Jesus entrega ao Pai o seu Espírito. Jesus termina a obra. E aí entra a última frase dessas 5 frases e a quinta lição. João, agora eu vou lá em João com vocês, capítulo 19, versículo 30. A frase de Lucas, a última frase, está lá em Lucas 23, 46. Bom, está escrito assim, ó: está consumado, ou tetelestai. O que significa tetelestai no original? Levar a fim, finalizar, terminar, que passou, que finalizou, realizar, executar, completar, cumprir. De forma que o realizado corresponde àquilo que foi dito, ou ordenado, ou comandado. E por fim, tetelestai significa pagar, significa quitar. Cristo satisfez, através da morte dele, ele satisfez a justiça de Deus. É isso que aconteceu naquele momento, quando ele diz: está consumado, tetelestai. Ele fez isso por mim, ele fez isso por você. Não menospreze o sacrifício de Cristo. Não menospreze o que Deus fez por você. Não jogue fora a oportunidade da salvação. Não perca essa chance. Tetelestai também significa o seguinte: liquidado. Ou seja, papiros com recibos de impostos foram encontrados e havia ali escrito tetelestai, ou seja, quitado, liquidado. A justiça de Deus foi totalmente satisfeita através do sacrifício de Cristo na cruz. Eu não preciso pagar, você não precisa pagar, a dívida já está paga. Oh, aleluia, obrigado, Jesus. Vamos orar? Deus, quantas lições preciosas nos últimos instantes de vida o Senhor Jesus nos deixou. Lições, meu Deus, de perdão, de bondade, de misericórdia. Meu Deus, em nenhum momento o Senhor Jesus errou nos últimos instantes de vida. Pelo contrário, cada frase, cada palavra tem um ensinamento para nós hoje. E o Pai se agradou do sacrifício de Jesus. Ele nasceu, viveu e morreu e ressuscitou para a glória do Pai. Eu nasci, quero viver, morrer para a glória do Senhor, Pai. E um dia quero estar contigo por toda a eternidade. Me ajuda a valorizar o teu sacrifício, Jesus. E me perdoa, Senhor, por muitas vezes não dar valor e importância ao teu sacrifício. A sexta-feira da paixão, ela é muito importante, porque ela mostra, meu Deus, o quanto o Senhor sofreu por nós. E eu sou grato a ti. Eu lhe agradeço por esse sacrifício. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fique na paz, que Deus te abençoe. E não esqueça que todo esse sacrifício foi por você. Valorize o sacrifício de Deus. Ame-o de todo o coração e viva por Ele e para Ele. E no grande dia, quando chegar o seu momento, que você possa entregar a Ele o seu espírito e ir morar com Ele por toda a eternidade. Fique na paz, que Deus abençoe. Daqui a pouco eu volto com mais uma mensagem de Deus para o seu coração.